but they're watching every move you make. You are a Bible to many people. Você pode pensar que as pessoas o estão observando, mas elas estão observando cada movimento que você faz. Você é uma Bíblia para muitas pessoas. Therefore, we got to watch what we do, our business deals, and everything that we do in our entire walk. Just yield yourself to the Spirit, and God will reflect Himself through you. Portanto, temos de observar o que fazemos, nossas negociações e tudo o que fazemos em toda a nossa caminhada. Apenas renda-se ao Espírito e Deus se refletirá através de você. As I said, like a vine, Jesus said in John 15, I am the vine, ye are the branches. Como eu disse, como uma videira, Jesus disse em João 15, eu sou a videira, vós as varas. Well, now, remember, the vine does not bear fruit. It's the branch that bears fruit. But it gets its life from the vine. Bem, agora recorde, a videira não dá fruto, é a vara que dá fruto. Mas ela recebe sua vida da videira. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto dessa noite com o corinho número 5. Maravilhoso é Cristo. Maravilhoso é Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor. Melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Uma vez mais, aleluia. Maravilhoso é Cristo, incomparável, sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é o seu amor. Melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra mim. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, Pai eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos uma vez mais diante da Tua presença. Viemos aqui, ó Pai, para Te louvar, Senhor, Te exaltar o Teu santo nome, ó Deus. Viemos também Te agradecer, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, Senhor, pela Tua graça. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. O Senhor tem nos abençoado, nos livrado, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, e também pedimos perdão de nossas falhas, Senhor, e pedimos que o Senhor venha em encontro das necessidades de cada um de nós, Pai. E abençoa, Pai, cada um, que cada um de nós possamos contar com mais e mais do Teu Espírito Santo nesta noite. Fala com cada filho Teu, Senhor. Abençoa também nossos irmãos que estão na internet, Pai, que eles possam alcançar, Pai, suas necessidades, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pedimos e Te agradecemos, isto é para a Tua glória. Amém.
Vamos cantar o número 12. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Amém? Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente no caminho santo do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não incluíam logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiro do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Glória a Deus, aleluia. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Tem no coração por mais terrível, mas daquela glória há de ter. Glória a Deus. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e no céu as fontes melodias se ouviram na escuridão. Aleluia, glória a Deus. Sim, confia tudo inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja mentiroso, desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E no céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém, aleluia. Vamos cantar também o 59. Livre estou. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e terror. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor.
Adorar o Senhor com nossas ofertas. Poderoso e amado Pai Celestial, querido Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui em Sua presença, Pai, e viemos aqui, Pai, porque necessitamos do Senhor, Pai. Amém. Necessitamos da Sua graça, Pai, da Sua misericórdia, do Seu amor, do Seu poder, Pai. Guia cada um de nós, Pai, sobre a Sua vontade perfeita, Pai, e abençoa cada filho seu que entrou por essas portas. Amém. E visita aqueles que não puderam estar aqui hoje, Pai. Nós pedimos também e agora oramos, Pai Santíssimo, por essa oferta, Pai, que é para a Sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou seguindo a Jesus Cristo. 53. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente. Ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente. Atrás não volto, não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Amém, aleluia. Vamos nos colocar em pé uma vez mais, irmãos. E vamos estar passando para o pastor, cantaremos o hino Sublime Graça. Sublime graça do Senhor, e a infeliz salvou. Eu cego fui, mas
noite, irmãos. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar ao Senhor. Deus poderoso, reunimos aqui, Senhor, com um propósito em nosso coração de Te servir, de Te adorar. Adoremos, Pai, os cânticos de Sião. Agora, Senhor, cremos que o Senhor falará conosco, ó Pai. Ainda que, ó Deus, nós somos necessitados do Senhor, há muitas necessidades, que o Senhor possa suprir cada uma delas esta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sabemos que o Senhor é o curador, o Senhor é o sustentador da Tua criação, por isso estamos aqui, Pai, Te adorando, Te servindo e crendo que o Senhor nos abençoará. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo esse privilégio desse dia de nós poder ainda vir à Tua casa e ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós, ó Pai, e ao sair por essas portas, que saiamos melhor, mais cheios do Teu Espírito. Também, Pai, na audiência invisível, há irmãos ali que estão assistindo, Pai, que o Senhor possa visitar cada um no poder da Tua ressurreição e suprir cada necessidade que tenham, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, encomendamos tudo a Ti. Agora vamos ler a Tua palavra, que o Senhor vivifique ela em nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Graças a Deus, que Deus continue nos abençoando. Eu gostaria de ler a Bíblia já, nós aproveitando os irmãos em pé, vamos ler a Bíblia no livro de Esdras. Os irmãos que têm a Bíblia, Esdras fica próximo ali a Crônicas, né? Segunda Crônica já vem o livro de Esdras. Vamos ler Esdras 9, verso 5, dois versos aqui, 5 e 6, dessa citação que o profeta pregou, a mensagem um profeta envergonhado. Esdras 9, no Velho Testamento, os irmãos estão buscando, vem, ali tem reis, né? Vem seguindo, depois de reis em crônicas, e assim, quando chegar a crônicas, já o próximo livro é Esdras. 9, verso 5. Louvado seja Deus. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Essa mensagem que nós vamos ouvir essa noite, o profeta vai nos falar um pouquinho aqui sobre, né, esse homem, né, ele era um escriba, segundo a Bíblia, né? Ele foi o que foi comissionado a construir o templo, né? E quando ele começou o trabalho, né, que Nabucodonosor tinha levado eles cativo para a Babilônia, eles ficaram lá por 70 anos, e era para eles saírem, e ele ia construir o templo. E quando ele se deu conta, né, todo Israel tinha pecado, eles tinham se casado, né, com mulheres moabitas, mulheres eteias, né, fala a Bíblia,
e eles tinham cometido esse tipo de pecado diante de Deus. E Deus, então, não estava, né, abençoando eles devido ao pecado deles. Então Esdras se pôs de joelho e começou a orar. E ele começou, como nós lemos ali, né, ele se pôs em pranto, em choro, e começou a chorar e a buscar o Senhor com todo o coração. E logo o povo então foi se aproximando dele. O Espírito Santo moveu e eles tiveram um avivamento. Então, já no livro, já no próximo, né, capítulo 10, eles falam assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. E o profeta diz que muitas vezes, né, nós não entramos em desespero pelos nossos, né? Nós simplesmente vamos deixando, né? E nós queremos muitas vezes ganhar por meio de palavras, por meio de trazer, por meio de convencer a pessoa que está errada, mas nós deveríamos deixar isso para o Espírito Santo. E nós temos um serviço a fazer, é entrar em desespero por aqueles que nós amamos e orar e buscar a Deus, né? Ele estava orando a noite toda e ali o povo então se aproximou dele. E é um tempo, né, de nós buscar a Deus. Nós vemos as profecias se cumprindo, nós vemos tudo acontecendo em nosso redor e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. A gente para ali, né, no pé da cama, ora 5 minutos, 10 minutos, já começa a dar dor nas pernas e já começa a dar sono, né? E a gente não consegue orar, a gente não consegue buscar a Deus como a gente deveria fazer. E é um tempo de entrar em desespero. Nós, com palavras persuasivas, mostrando, o diabo, ele já fez de tudo para amarrar as pessoas, para convencer as pessoas que o evangelho não está certo. Só tem um que pode mover a favor daqueles que a gente ama e daqueles que estão em volta de nós, é a oração. Amém. O Espírito Santo então move essas pessoas, né? Jesus, quando ele estava na terra, ele disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer. Então depende do Espírito Santo para que uma pessoa venha e se arrependa. É lógico que Deus não tem outro canal a não ser, o profeta diz, o homem é agente de Deus, mas para isso nós precisamos do canal certo de Deus, que é a oração. Amém. Buscar em oração, pedir graça, misericórdia àqueles que estão prostrados, parados, né? E orar, pedir a Deus como nós amamos, né, a todos, e queríamos que todos estivessem nessa caminhada, mas o inimigo, ele tem feito de tudo também, né? E uma coisa que chamou a atenção, e o profeta vai falar aqui, né, que a gente às vezes olha para Israel e não vê isso, é que esse Esdras aqui, ele estava orando pelo pecado dos eleitos, o profeta fala. Não era lá do bar, não era o profeta vai falar daqui da casa da luz vermelha, não era ninguém de lá que ele estava orando. Ele estava orando pelo pecado dos eleitos. Aí, quando ele entrou em desespero em oração, o povo se ajuntou a ele. E às vezes falta isso para nós, né? Nós queríamos que tantos estivessem aqui conosco, caminhando com nós, né? Adorando. Será que de repente não falta um pouco de oração para nós? Isso, quando o profeta fala, o profeta, por isso que é bom ouvir o mensageiro, porque o profeta não fala só daqui para baixo, né?
só do púlpito para baixo, ele fala do púlpito ao zelador, ele fala para todos nós. Todos nós deveríamos estar em desespero, né? Orando. Muitas vezes nós temos tanta coisa para fazer que até esquecemos de orar. As coisas passam tão por nossa frente, né? Fazemos isso e aquilo, e correria para lá e correria para cá. E nós, muitas vezes, até o Espírito Santo constrange a gente, né? Você já orou hoje? Já ouviu um pouquinho da mensagem? Já leu a Bíblia? O Espírito Santo está falando lá no fundo, lá, e a gente corre tanto para cá e para cá que a gente não escuta ele, não dá ouvido, né? Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude. Então essa mensagem ela vai chamar um pouquinho, ela é bem dura, é uma porção pequena, mas ela é bem dura e eu creio que é para nós. Amém. Amém? Eu creio que a mensagem do profeta dessa última era, ele veio para preparar a noiva de Cristo. Amém. Amém? Então, às vezes, quando a mensagem vem forte, pegando duro mesmo, a gente que está nos bancos aqui na igreja poderia dizer assim: essa mensagem serviu para fulano, olha, se fulano estivesse aqui ouvindo, seria muito bom, ia dar bem certinho para ele. E não é para nós, né? É para nós, é tudo pro eleito, amém? Então vamos ouvir um profeta envergonhado. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. O irmão Mateus vai preparar a mensagem aqui. Louvado seja Deus. Ele vai, enquanto ele prepara, ele vai cantar um louvor. Louvado seja Deus. Vai ligar ali. Vamos cantar o 138. Eu gosto muito desse hino. Graças a Deus. Legal. Acho que eu lembro. Graças a Deus. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, olhando ficas em tuas promessas que são muito ricas e infalíveis para
Vamos ouvir a mensagem. Agora, que o Senhor acrescente suas bênçãos ao tema Um Profeta Envergonhado. Esta manhã estivemos muito ocupados com um profeta que usava um manto de segunda mão. E sabemos esta noite, pela Escritura desta manhã, que nós mesmos usamos um manto de segunda mão. Nós, o manto, e fico tão feliz por ser um manto de segunda mão, pois esse manto que usamos agora foi imputado por Deus como justiça por meio de Cristo Jesus. E não estamos usando o manto roído pelas traças, a teologia de algum homem que foi roído pelas traças e grilos e tal, dizendo que os dias dos milagres já passaram. E não existe isso de onipresença do Espírito Santo agora. Mas estamos usando um manto da sua justiça. Não em nossa própria habilidade, mas na habilidade do nosso Senhor Jesus. E quando eu descer ao Jordão, quero estar usando o seu manto, confiando no dele. E a grande sombra da porta que está diante de todos nós, chamada morte, cada vez que nosso coração bate, estamos uma batida mais perto dessa grande fenda que todo homem e mulher tente atravessar. E quando chegar a essa fenda, junto com vocês, crentes, estou tão feliz em saber que não chegarei lá com isso no coração e na mente de que fiz algo grande. Chegarei lá confessando, sabendo que sou pecador. E sabendo disso, quero me envolver nos mantos da sua justiça, com este testemunho de que o conheço no poder da sua ressurreição. Pois quando ele chamar dentre os mortos, eu quero sair. Agora, nossa cena e drama estão preparados esta noite para o nosso tema de outro dia em Israel, que foi várias centenas de anos depois do tempo de Elias. Muitos altos e baixos vieram no reinado de Israel. E agora estamos na cena, esta noite, esta manhã estávamos na cena onde havia muita imitação carnal. E como que a escola de profetas estava lá treinando para serem profetas. E quão simplórios eram, a ponto de nem conseguirem entender o poder de Deus. Pensaram que o poder tinha levantado Elias e o lançado em algum lugar na montanha e enviaram um grupo de busca para procurar. Quando Eliseu sabia muito bem que Deus o tinha levado para a glória, pois ele desapareceu. Deus o tinha levado e ele escapou da morte, indo para o lar, para Deus, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. E então vimos que os seminários deles e as obras da própria teologia deles não funcionaram. Foram necessários a eleição e o chamado de Deus para formar um profeta de Deus. E agora, esta noite, encontramos Israel numa situação de apostasia. Israel teve seus altos e baixos. Foi um tipo exato da igreja de hoje. Em dado momento, eles estavam nas alturas, em outro, no vale. É disso que precisamos para nos fazer apreciar as coisas boas. Aí está o que chamam de lei do contraste. O homem negro da África nunca soube que era negro, sua pele, até ver David Livingstone. E ele disse, então, percebeu que sua pele era negra, pois a de Livingstone era branca. É um contraste. Você nunca saberia apreciar um dia se não tivesse uma noite. Você nunca saberia apreciar o sol se não tivesse um dia nublado. Você nunca saberia apreciar a justiça a menos que sofresse alguma injustiça.
Você nunca saberia apreciar a boa saúde, a menos que tenha estado mal de saúde ruim. São só esses. E é por isso que acho que apreciaremos tanto você, porque um dia nós vivemos na Terra. E acho que além do contraste, o motivo de apreciarmos tanto o Espírito Santo esta noite é porque vivemos tanto tempo numa igreja que nos dizia não haver isso. O motivo de apreciarmos esta noite é porque estivemos do outro lado. E é assim que Deus queria que fosse, porque seu povo tem tido seus altos e baixos. Você não sabe apreciar o topo de uma montanha, a menos que tenha estado no vale. E assim, você não sabe apreciar uma boa água, a menos que já tenha bebido uma ruim. E então você, o tempo todo é a lei do contraste. Agora, Israel estava em um dos seus estados de apostasia e fizeram algo sério. Agora, Israel era um povo escolhido, eleito, selecionado, pois Deus escolheu Israel com um propósito específico, para que o sangue de Israel fosse a corrente sanguínea mais pura, pois daquela linhagem viria o próprio Messias. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus apareceu em homem. Deus apareceu em Abraão como um crente de fé. Deus apareceu em Davi como rei. Ele apareceu em José como justiça. Ele apareceu em Moisés como profeta, sacerdote, legislador. Ele apareceu ao longo das eras no profeta. Ele sempre se deu a conhecer em homens, em porção, através de profeta, rei, sacerdote, legislador e tal. Mas em Cristo, ele habitou nele a plenitude da divindade, corporalmente. E sabendo que este Espírito deveria, por fim, achar um lugar de descanso sobre Elias, ele era um homem da justiça de Deus. Ele proclamou a justiça de Deus. E Moisés, ele foi um legislador, indicando que ou você obedece às regras ou fica de fora. Em todas estas coisas, Deus estava representado. Mas quando ele veio em Cristo, ele era perfeito, toda a plenitude da divindade, corporalmente, descansou em Cristo. E Deus se representou uma vez em plenitude antes, no livro de Gênesis, na ordem de Melquisedeque, o qual não teve pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de anos, nem fim de vida. E ele era sacerdote, o rei de Salém, sacerdote de Deus, o Deus Altíssimo, o qual era sem princípio nem fim. Ele era nada menos do que a prefiguração do Senhor Jesus Cristo, porque ele era o rei de Salém, que é o rei da paz, que é o rei de Jerusalém. E ele estava em prefiguração até o patriarca Abraão lhe pagou o dízimo. Ele foi uma prefiguração da vinda do Senhor Jesus. O mesmo Melquisedeque se encontrou com Abraão nas planícies antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E se encontrou com ele depois de Sodoma e Gomorra, quando Abraão lhe pagou o dízimo de todo o despojo que havia tomado do rei. Todas estas coisas são sombras tipificadas de Cristo. E agora, todas as sombras dos santos do Antigo Testamento, seus altos e baixos, foram uma sombra e tipo e exemplos para nós hoje. Agora vemos que Israel não devia se misturar em casamento. O casamento deles era para ser entre si. Nenhum israelita devia jamais se casar com um gentio, devendo manter sua corrente sanguínea limpa. E até hoje, creio que a corrente sanguínea judia é a mais limpa corrente sanguínea na face da terra hoje. É o judeu. Eles ainda estão esperando por aquele Messias. Mas sabemos que ele já veio e os olhos deles estavam cegos
para que pudéssemos ter uma chance de arrependimento por meio de Cristo. Agora, durante o tempo do reinado de Esdras, os filhos de Israel haviam se desviado. Eles saíram e tomaram as mulheres moabitas, e tomaram as mulheres dentre os amorreus, os fariseus e muitas das outras nações. E não só se casaram com elas, mas estavam cometendo fornicação entre eles, imundície, e poluindo a própria corrente sanguínea, que é a corrente da vida. E que retrato é esse hoje das nossas igrejas, do jeito que estão se desviando da antiga linha de referência que Deus traçou para a igreja, os preceitos pelos quais devemos viver. A igreja está cometendo fornicação com o mundo, saiu para o mundo e começou a flertar no mundo. Agora, isso envergonhou tanto o profeta que, quando chegou diante de Deus, ficou envergonhado. Quando ouviu falar disso a primeira vez e viu a decadência moral do seu povo, doeu-lhe tanto que ele se sentou e se ungiu, arrancou os cabelos e a barba, e ficou com o coração pesado diante do Senhor em oração. Então, quando se oferecia o sacrifício da tarde, ele entrou no templo e caiu de joelhos e se envergonhou diante de Deus pelos pecados do povo. Agora, ele não se envergonhou pela rua escarlate do distrito da Luz Vermelha. Ele não se envergonhou pelos bebedores de bebida alcoólica, no antro do inferno, por pior que fosse. Mas se envergonhou por causa do pecado dos eleitos. E o que precisamos hoje é de mais alguns profetas, com o suficiente de Deus no coração, para ficarem envergonhados na presença de Deus, pelos pecados das pessoas que professam ser o povo de Deus, estão agindo como estão. E desonra trouxemos a este lugar a moral do nosso povo. Este não é um assunto fácil no qual falar. Eu poderia pensar em muitas coisas, das quais é mais fácil falar. Mas, irmão, se alguém não se pronunciar neste dia pecaminoso e adúltero em que vivemos, e chamar as coisas pelos seus nomes, o que acontecerá? Alguém tem de falar disso. Alguém tem de apresentá-lo ao povo. Talvez Esdras não quisesse fazê-lo, mas estava em seu coração. E quando você vir um servo de Deus ficar tão sincero, a ponto de estar prostrado sobre seu rosto, com as mãos estendidas, orando a Deus e se envergonhando por causa da iniquidade do povo, então você verá um reavivamento começar. Um homem não pode ficar na presença de Deus. Uma igreja não pode ficar na presença de Deus com arrependimento sem que o Espírito Santo desça e dê unção e poder para começar um mover de Deus aí entre essas pessoas. Tem de acontecer. Mostre-me um homem. Mostre-me outro Calvino, Marx, Philip, Saint ou qualquer um que sinta o fardo das pessoas, que se prostre sobre seu rosto e clame e ore diante de Deus. E nos envie de novo um John Smith da Igreja Batista, que orava a noite toda pela iniquidade do povo, a ponto de seus olhos estarem fechados e tão inchados na manhã seguinte, de tanto chorar. E a sua esposa tinha de levá-lo à mesa e lhe dar o café da manhã com uma colher. Mostre-me um João Wesley de novo, um tição arrancado do fogo, e eu lhes mostrarei um reavivamento.
O que estamos fazendo hoje? Estamos dando tapinhas nas costas. Estamos chamando isso e aquilo de reavivamento, quando não há reavivamento nisso. Isso mesmo. Há uma agitação de emoção religiosa entre as pessoas, mas não reavivamento. Eles tinham um grupo religioso naquele dia, tinham uma agitação naquele dia, mas precisavam de um reavivamento. Ora, meu amado irmão e irmã, a moral desta nação se tornou tão baixa que envergonharia um cão. Faria um cão se envergonhar se fosse possível. A imoralidade do nosso povo. As pessoas, mesmo anos atrás, as coisas que temos, a nação tem feito, as coisas que o povo tem feito, é tudo falta de oração. A igreja que não cria em cinema, eles não deixavam os filhos irem ao cinema. Eles se abstinham do cinema. E hoje, ora, colocaram o cinema em sua própria casa. Cada casa tem uma televisão. Quando achavam ser errado beber cerveja, quando pensavam, John Barleycorn, que sujeito vulgar ele era. Hoje, 60% dos que se chamam de cristãos tomam uma bebida social, pelo menos uma vez por ano. Então fazem uma grande farra no Natal, quando fazem sua celebração. Porque adotaram a instrução para tomar o lugar da salvação. Nunca tomará. O que precisamos é de um reavivamento. Colocamos curativo no carro e o tiramos. Outro curativo no carro e o tiramos. E vemos que a dor ainda está ali. O que precisamos hoje não é de regeneração social, nem de conversas intelectuais. O que precisamos hoje é de uma transfusão de sangue à antiga enviada por Deus do céu. Os curativos fracassos não adiantarão. Estamos anêmicos. Precisamos de uma transfusão de sangue. Precisamos voltar ao Evangelho, à antiga, que clama por arrependimento diante de Deus. E não de uma confissão de olhos secos, de apertos de mãos, mas de um reavivamento do Espírito Santo, enviado por Deus, com a posse da purificação do sangue do Senhor Jesus Cristo em cada coração humano. Precisamos que comece um reavivamento na igreja e se espalhe por toda a nação. Morreremos, pereceremos, estamos acabados sem esse tipo de reavivamento. Não aguento mais ver o que chamam de pequenos reavivamentos mesquinhos de Hollywood, onde as pessoas chegam e ficam emocionalmente agitadas por algumas horas, ou um dia ou dois, ou uma semana ou duas, e saem e ficam nisso. Irmão, você pode estar estimulado por um reavivamento. Você pode ter emoção, você pode ter boas intenções. Todas essas coisas estão bem, mas não precisamos disso hoje. Precisamos de um batismo do Espírito Santo para mudar a emoção, e o intelecto, e a visão, os hábitos, a vida das pessoas, e colocá-las de volta no caminho certo. Com exceção de uma transfusão de sangue no Calvário, todas as nossas reformas de nada adiantam. Não precisamos de uma ONU, temos uma ONU lá, e o que eles fizeram? O nome de Deus nunca é invocado. Eles têm medo de invocá-lo. Certa vez um grupo de ministros lhes perguntou: por que não oraram? Disseram que poderia ofender alguém, um dos que não criam em Deus. O que precisamos é de um reavivamento. Não faz diferença se ofender alguém. Temos de pregar o Evangelho e mostrar o que há dentro de nós. Isso mesmo, eu não lhe daria 10 centavos por qualquer programa que deixasse Deus de fora, seja a ONU ou os 4 grandes, seja o que for. A
até que esta nação desperte para o fato que estamos morrendo sem o sangue do Senhor Jesus Cristo, até que os indivíduos despertem para o motivo de estarmos morrendo. O motivo de estarmos morrendo é estarmos sem o original, o caminho, o remédio, a cura que Deus nos deu no Calvário. Não é de se admirar que faça um homem se envergonhar. Não é de se admirar. Um pregador genuíno e verdadeiro olha para a sua congregação e tenta conduzi-la para diante do trono de Deus. E visita suas casas, Eusé fumando cigarros, contando piadas sujas uns aos outros, divertindo-se no quintal com festas de cerveja, andando pelas ruas, suas moças e as de meia idade e tal, e até a avó de shortinho, a mãe na rua com um bebê em um braço, vestida de forma sensual o bastante para atrair a atenção de qualquer fabricante clandestino de bebida alcoólica que passe pela rua, e se dizendo cristãos. Isso faria qualquer verdadeiro homem de Deus se envergonhar ao levar tal pessoa à presença de Deus. Isso mesmo. E toda a nossa atitude de nos unirmos à igreja e pertencermos a uma classe melhor tornou-se um absurdo. Aconteceu naquele dia e acontecerá nesse. Voltemos para Deus, não com uma injeção de instrução, não com uma injeção de reforma religiosa, não pela injeção de algum tipo de teologia feita pelo homem, mas um batismo do Espírito Santo, antiga, enviado do céu por Deus, e uma experiência pentecostal de queimar a carnalidade, e recolocando ali a joia que Deus pretendia que estivesse ali, de um filho e filha de Deus. Até fazermos isso, irmãos e irmãs, ainda teremos mulheres sensuais, de cabelo curto, usando maquiagem, e homens bebendo, fumando e professando ser cristãos, por não conhecerem nada melhor. No coração deles, essa própria raiz de carnalidade encontra-se ali. E precisamos de uma limpeza na igreja, do porão ao púlpito. Amém. E é isso mesmo. O que precisamos hoje é de alguns profetas que sintam vergonha. Deus, às vezes as pessoas vêm à fila de oração para receber oração. Parece que estão indo a uma casa de má fama. Isso mesmo, vindo pedir algo a Deus e parecendo uma Jezabel. O que precisamos hoje é de uma faxina na casa e de um aquecimento do coração de profetas de Deus que se levantem no púlpito e denunciem isso, e digam o que é certo e o que é errado, e preguem o Evangelho sem fazer concessões, a ponto de pecadores caírem no chão e chorarem até Deus enviar o Espírito Santo para a vida deles. Amém. Sabemos que está certo. O mesmo peguei a mão nas nuvens e disse que toda mulher nesta cidade era culpada de uma forma ou de outra, de adultério. Elas são. As mulheres vão ao centro aqui e mal conseguem comprar um vestido sem que pareça que se espremeram nele. Não estou aqui para... Esta é minha própria igreja. Tenho o direito de pregar o que o Espírito Santo me diz para fazer. Isso mesmo. Deixe-me dizer, não estou criticando a minha irmã, mas o Espírito Santo não lhe ensina diferente, senão temo que você não tenha recebido o Espírito Santo. Isso mesmo. O Espírito Santo não é gripar. O Espírito Santo não é dançar no Espírito. O Espírito Santo não é falar em línguas. O Espírito Santo é justiça. Amém. Deus dá-nos o reavivamento do Espírito Santo, da justiça enviada por Deus. Não percebe que quando se veste assim e anda pela rua, os homens olham para você da maneira errada, e no juízo
Você pode ser tão pura como um lírio diante do seu marido, mas no juízo será culpada de cometer adultério com o indivíduo a quem se apresentou. Não é de se admirar que isso faça uma pessoa se envergonhar. Não é de se admirar o que isso causa em Deus, quando a Bíblia diz, no princípio, que pesou-lhe haver feito o homem. Pesou ao coração de Deus quando ele olhou para eles nos dias antes da destruição antediluviana, por ele ter feito um homem. O que aconteceu? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Foi uma perversão, foi uma mistura sexual, foi o que expulsou os filhos de Deus do jardim do Éden. Foi o que provocou o juízo de Deus para trazer paz à terra. Foi o que causou a destruição deles. Foi essa mesma mistura entre mulheres e homens que fez Sodoma e Gomorra irem para o fundo do Mar Morto. Foi dito pelos profetas, foi dito pelo Senhor Jesus, que como aconteceu naqueles dias, assim será antes da vinda do Filho de Deus. Olhamos hoje e vemos que a igreja está seguindo o padrão, não da Bíblia, de Ruth, de Noemi, de Sara e daquelas da Bíblia. Mas até as mulheres da igreja estão seguindo o padrão de Hollywood e as próprias influências do diabo. E como nosso povo, que se diz cristão, sai daqui e segue os caminhos desse homem mau, esses discos que Elvis Presley, seja qual for o seu nome, uma das pessoas mais iludidas e consumidas pelo diabo de que já ouvi falar na vida. Arthur Godfrey e outros assim, e ouvem esse tipo de bobagem em seus sites, se recusam a ouvir o sermão do Evangelho pregado na Bíblia. Deus tenha misericórdia de vocês. Que tipo de espírito temos entre nós? Isso mesmo. Não é de se admirar que o profeta de Deus tenha sentido vergonha diante do Senhor. Ele sabia que isso era injustiça. Ele se levantou e defendeu o caso e disse a Deus: somos injustos. E somos, amigos, até podermos voltar a esse ponto de transfusão de sangue. Parem de tentar colocar curativos, parem de tentar colocar pomada. A cura não pode vir sem que a corrente sanguínea esteja certa. É por isso que as pessoas têm diabetes. Se alguém se cortasse, talvez nunca cicatrizaria. Por quê? Porque os verdadeiros glóbulos vermelhos foram consumidos. E a igreja inteira ficou diabética. E cada pequena ferida que surge, em vez de não mexer, você a cutuca. Não consegue cicatrizar. Egoísmo, ganância, imoralidade, tudo mais que está na lista dos delitos conforme Deus. A igreja está adquirindo esses hábitos. Homens bebendo, fumando, contando piadas sujas, mulheres cortando o cabelo, usando maquiagem, fazendo todo tipo de coisas, vestindo-se imoralmente para comparecerem diante das pessoas. Todas essas coisas são porque falta o sangue do Senhor Jesus Cristo para nos purificar de toda injustiça. Amém. Isso pode parecer severo, claro que é severo, mas é a verdade. Amém. Se não proclamarmos com firmeza os juízos do Deus Todo-Poderoso, vocês serão pegos um dia destes em uma explosão atômica aqui, que enviará toda a alma para a eternidade. Para ir ao encontro de um Deus que só reconhecerá o sangue do seu Filho, Cristo Jesus. Meu conselho para vê-los se colocarem sobre o sangue, meu conselho a vocês é que se acertem com Deus. É meu conselho a vocês. Bem, por que não podemos ter fé? Por que não podemos ter maiores curas do que as que temos? Por que não podemos nos edificar solidamente? É porque estamos colocando curativos para cá, porque estamos colocando curativos, colocando pedaços de fita. Estamos cantando em dobrilhos em vez de dizer que precisamos de uma transfusão.
Estamos sem sangue, estamos sem Cristo. Não se deixe enganar. Não deixe o diabo lhe dar tapinhas no ombro dizendo: bem, eu vou à igreja. O diabo também vai, isso mesmo. Ele com certeza foi, subiu até Deus, foi à igreja lá no céu, chegou diante do trono de Deus com os filhos de Deus, sentou-se com eles, teve uma audiência com Deus. Ele disse: onde tens estado? Disse: andando para lá e para cá, de um lado para o outro da terra. Foi onde ele esteve. Assim, o diabo vai à igreja, o diabo pertence à igreja, o diabo age como cristão, ele é um enganador. E se ele não agisse como cristão e agisse como igreja, ele não seria um enganador. Ninguém poderia ser enganado. A única coisa é que são diferentes, como preto e branco. São contrários um ao outro. Mas a Bíblia diz que seria tão parecido que enganaria até os eleitos, se possível. Esse espírito no último dia, amigos, aí estamos. Está na hora dos profetas de Deus. Oh, irmão, dos pregadores, secretaria, por toda a nação, caírem sobre seus rostos. Todavia, há 19 milhões de igrejas batistas, ou melhor, 19 milhões de batistas nos Estados Unidos, 13 milhões de metodistas, 11 milhões de luteranos, 10 milhões de presbiterianos. Misericórdia, pensem nisso. E constantemente vão ao jogo de bola, ao divertimento, na quarta-feira à noite e às vezes no domingo à noite, ficam em casa para ouvir televisão e rádio, com velhas piadinhas e gracejos que trazem de Hollywood. A alma deles anseia por algo desse tipo, quando você deveria estar com sua Bíblia em algum lugar, prostrado de joelhos diante de Deus, orando pelos pecados do país. E eu sou culpado com vocês. Já tomei minha decisão. Pela ajuda e graça de Deus, se nosso Deus me der forças para fazê-lo, estou determinado a prosseguir para o alto da soberana vocação em Cristo Jesus, até que a morte me liberte. Que Deus seja meu ajudador para fazê-lo. Ajuda-me, é a minha oração. Ao ver as obras e as coisas que tenho visto, e vocês têm visto, já está ficando para trás, e se tornando uma anemia espiritual. E este tabernáculo, que é conhecido em todo o mundo, este pequeno recinto de blocos de concreto situado na esquina, Deus os elevou perante a nação. Isso mesmo. Penso no que Davi, certa noite, quando disse: eis-me aqui, morando em casa de cedro, e a arca do meu Deus mora numa tenda. Ele disse: eu lhe edificarei uma casa. O profeta Natã disse: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Naquela noite, Deus apareceu a Natã e disse: vai, dize a Davi, quem eras tu, Davi? Eras eu que tomei de uma manhã, de cuidar das ovelhas, e fiz grande o teu nome, como os grandes homens da nação. Ele estava neste pequeno tabernáculo situado aqui, um lugarzinho insignificante, desprezado na esquina da rua 8 com a pente. E Jefferson Bill mal sabia onde estava, e as pessoas que vinham aqui. E hoje Deus, por sua misericórdia, os levantou e os tornou um grande povo. Bombaim, Índia, sabe onde este tabernáculo fica. Durban, conhecem vocês todas essas outras nações. A África sabe onde é esse lugar. Índia, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Suécia, Europa, Ásia. Todos lá nas ilhas da Tailândia e lá embaixo, eles sabem tudo a respeito. E Deus nos fez um exemplo para as pessoas. E pensar então que depois que Deus fez isso, nos voltamos e perdemos tempo com as coisas do mundo.
e nos tornamos espiritualmente tão anêmicos. Ora, devemos ser um farol que está numa colina, uma candeia que não pode ser escondida. Oh Deus, sou tão culpado quanto o resto de vocês. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É uma pequena porção e que nós vamos encerrar agora essa mensagem de domingo, né? Mas por aí dá para ver, né? Precisamos de um arrependimento. É o profeta falando, é um pequeno lugar daquele, e hoje é conhecido em toda parte, né? Todo lugar do mundo sabe que dali que sai a palavra de Deus, amém? Foi ali que foi armazenado o nosso celeiro, e está distribuindo essa mensagem pela graça e a misericórdia de Deus. E Deus fez ali um povo de exemplo, e eles voltaram, né? E eles estão nessa palavra, e nós temos agora um farol aonde nós podemos olhar. Eles estão ouvindo essa mensagem, nós também vamos continuar ouvindo essa voz, amém? Até que Deus dê esse reavivamento. Eu creio que isso comece em nosso coração, em oração, buscando cada dia, em lágrima, em choro. Vocês vão ver no final, o profeta vai chamar essa igreja a um arrependimento. Então nós vamos ter um momento, né? Que Deus nos ajude e dê graça. E ali ele fez uma afirmação que para muitos é pesada, né? O diabo vai à igreja, o diabo compra. Ele tem que vir à igreja porque ele tem que enganar. Tem uma história, uma mensagem que o profeta conta, né? Que ele diz, o profeta falando, né? Diz que o diabo ele estava sentado no trono dele lá e estava coçando a cabeça, né? Como é que eu vou destruir os cristãos de verdade, né? Aí se levantou o profeta fala, né? Um ajudante dele lá, que não era muito inteligente, e disse: mestre, que tal nós pôr uma bomba atômica, né? Na igreja e destruir todas as igrejas, né? Aí logo levantou um que era mais sabido que ele, né? E disse: você está ficando doido? Pois é a igreja que nós enganamos mais o povo, é na igreja. E o profeta fala isso, né? Então, a gente, para não ser enganado, tem que estar na palavra. Não é no tapinha nas costas, não é em nada disso, é na palavra de Deus. Quando você está crendo na palavra, eu vou lá, eu tenho um afeto, eu gosto tanto daquele pastor, eu gosto tanto dele, e são pessoas boas, eu vou ali por causa disso. Não devemos fazer isso. O nosso primeiro aqui ajuntamento é com a palavra. Amém. Essa é a comunhão que nós temos que estar. Amém? Não importa quem vem ou quem deixe de vir, nós precisamos da palavra, porque a palavra é vida. Pastor não é vida, irmão não é vida, mas a palavra é vida. Agora, se o pastor está na palavra, amém. Se os irmãos estão todos na palavra, amém, que bom. Mas em primeiro lugar é isso, né? Nosso primário, o companheirismo primeiro que nós temos é com a palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer essa porção. Deus santo e poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa porção que ouvimos, que o Senhor vivifique ela em nosso coração, que haja esse clamor em nós, ó Pai, que haja esse desejo em nosso coração de te servir, Pai, de estar, Senhor Deus, envergonhado, Senhor. Talvez nós, Pai, estejamos falhando tanto com o Senhor, de orar, de buscar o Senhor, Pai, de muitos momentos que estamos só, de ler a palavra, de ouvir a mensagem, nós nos envergonhamos disso, Pai, pedimos perdão por nossos pecados. Ajuda nós nessa caminhada. É no nome de Jesus Cristo que pedimos a bênção. E aqui em minhas mãos ao livro e a nomes arrolados, que o Senhor visite a cada um, ó Pai,
que teve fé e pôs seu nome aqui, está confiando na bênção, na cura, na libertação, que eles possam receber a bênção do Senhor. Amém. E agora, Senhor, leva-nos de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. E se houver um amanhã, traga-nos de volta para ouvir mais uma porção da Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. E amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos leve em paz e em segurança.